pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Pires, a apresentadora do Naturalizar Podcast, e hoje, como sempre, vocês vão saber um pouquinho mais da minha vida, porque a pessoa que eu trouxe hoje me conhece de um pouquinho de tempo atrás. A gente vai falar um pouquinho sobre educação, sobre... A gente tá no mês dos professores, né, gente? Não é só mês das crianças, é mês de quem instrui as crianças também. Então a gente vai falar de muita coisa hoje, que é muito importante, porque... Querendo ou não, as crianças são o futuro da nossa nação, né? Então, a gente tem que começar lá na base. Se hoje eu estou aqui, se hoje eu escolhi a minha carreira, com certeza a pessoa que está sentada na minha frente tem muito a ver com isso também. E para isso, eu trouxe aqui a Maria Lívia. Tudo bem, Pro? Tudo, graças a Deus, tudo ótimo. Morrendo de saudades de vocês. Ah, que ótimo. Eu fiquei muito feliz. Então, pro pessoal que não sabe, você foi minha professora no... 7º ano, eu acho, né? 7º ano. O 8º. No 8º, verdade, 7º e 8º ano. Eu acho que foi até no 9º também, não foi? Eu acho que foi. Foi sim, até o 9º Eu ano. acho que É foi no até... ensino médio que mudou, porque aí eu fui pro técnico, Isso verdade. mesmo, foi no ensino... Então, 7º, eu não esqueço. 3 aninhos aí. O pessoal também conhece a Marcela, que é a minha melhor amiga, e tá? Todo mundo também foi professora da MAP. E é muito bom te ver aqui, Pro. Obrigada por ter eu tô aceitado. muito feliz por esse convite, ainda mais nesse mês aqui. No mês professores, tá levantando uma bandeira linda aqui. Ah, né? Só 37 anos de praia? Bem pouquinho, graças a Deus. Só 37 anos que eu dou aula. Nem eu acredito, pra falar a verdade. 37 anos, Pro. E como que você começou nisso? Olha, é uma história bonita, tá? Uhum. Primeiro que eu era criança... Bom, eu sou fruto de um grande amor. Isso é legal. Porque isso é uma coisa legal de eu falar. Meu pai e minha mãe, eles se amavam muito. E quando eu nasci, o meu pai me deu o nome da minha mãe. Você tem o nome da sua mãe? Igualzinho. A minha mãe se chama Maria Líbia Giusti e eu me chamo Maria Líbia Giusti. Ai, que legal! Nós somos homônimas. É a versão 2.0. Versão 2.0. E aí, assim, quando eu era criança, meu pai me deu uma mesinha com 4 cadeirinhas, me deu lousa. E eu fazia o quê? Brincava aula de professora. Com 4 anos? Aula. Com 4, 5 anos eu dava aula. Para as minhas amiguinhas, né? Porque eu tinha vizinhas que eram minhas amigas. E eu dava aula para elas. Que da hora. Bom, e aí com isso, eu entrei na escola... Fui estudando. E quando eu cheguei no ensino, no 8º ano, que na verdade era o 9º antigamente, né? Era o 9º ano, eu conheci minha professora de biologia, Fumiko Iwasaki. Eu faço questão de falar, porque assim, ela é minha amiga até hoje. Que legal! Ela tem 80 e poucos anos, mais ou menos isso. A gente conversa muito. E ela foi minha professora de biologia. Que da hora! E foi por causa dela que eu me tornei professora. Ela foi sua inspiração. Foi minha inspiração. Que lindo isso. Foi. E aí a gente vai entrar numa grande questão que é... você quer ser professor? E a gente fala assim, meu Deus, vai passar fome. Porque no Brasil realmente é muito complicado, né? E como que foi lidar com essa questão? Então, eu tive muita sorte, eu falo. Porque os professores que se aposentam hoje não têm o salário que eu tenho de aposentadoria. Legal. Por quê? Porque a Fumiko, essa minha professora, logo que eu me formei, ela me chamou para ir trabalhar na escola aonde eu fui cria da casa. Né? Porque eu terminei o médio lá, eu fiquei lá, e aí ela me chamou para dar aula lá. Né? Então, assim, eu fui com a cara e a coragem, porque eu não tinha dado aula ainda em escola particular, eu dava aula no supletivo. É bem diferente, bem né? diferente. E aí, quando eu fui, tudo hoje eu devo a isso. Eu aprendi muito lá. E eu comecei a trabalhar em escola particular. Entendeu? E desde então, eu vim em escolas particulares. Só que é aquilo que a gente fala, né? Eu tenho um pensamento muito crítico com relação a isso. Porque eu acho que hoje, qualquer um abre uma escola. Infelizmente, né? Entendeu? Abre uma escola e o pensamento do gestor é o quê? O financeiro. Isso acaba assim, vou ser muito sincera, apodrecendo o sistema de ensino. Eu vou falar isso porque, assim, eu te conheci numa determinada escola, não vou falar, tadinha, né? A bichinha quase não existe mais, mas eu não vou falar o nome porque não precisa. Então, e é muito triste, porque muito triste apesar dessa lá. escola quase não existir mais,
Foi uma escola onde o gestor da escola acabou Ele acabou. com a escola e com os professores. Ele Porque, acabou. só pra você ter uma ideia, eu já saí de lá já faz uns 10 anos e eu nunca recebi o que eu trabalhei por lá. Você nunca recebeu? Não, nunca. Caramba. Está em processo na justiça e assim, quando ele vender alguma coisa, ele paga. Ele paga. Só que ele tem uma escola aberta, né? Ele tem uma escola Então. aberta. Na verdade, ele tem Não tem problema. Ele tem a escola, né, que é fundamental e médio aberta, e tem o infantil também. Então, ele tem 2 unidades Então, abertas. só que são com CNPJs diferentes. Que fela da mãe. Ele é um articulador nesse sentido. Ele é mesmo. E eu tô falando isso porque, assim, nessa escola, quando a gente muda... Até o 9º ano deu pra levar. Deu pra levar. Já aconteceu algumas coisas em questão de gestão lá, mas ok, a gente conseguiu levar. Quando eu mudei pro ensino médio, eu tive um problema de droga dentro da sala. Pesado, hein? Bem pesado. Eu relatei pro professor, tadinho, né? Não tinha muita culpa na época, né? Mas ele meio que cagou, porque não tinha muito o que fazer. O que fazer? E aí, eu fui lá e reclamei. Quando eu reclamei, teve um menino que viu que foi eu que reclamei. Fez um escarcéu do caramba, aquele menino. E eu tive que sair escoltada da escola. Porque tinha gente de 3 colégios do lado reclamando comigo. Você quer usar suas coisas, mano? Sei lá, faz o que você quiser da sua vida. Mas eu acho que dentro da sala de aula, não tá ali nem pro professor lidar com isso, nem com os outros alunos também lidarem com isso. Exatamente. Então, eu tive que sair do colégio, porque a questão da segurança mesmo, né? Quando deveria ter sido o contrário, né? Quando deveria ter sido o contrário. Retirado da escola quem estava causando, né? Ou seja, passando para todo mundo ali dentro. Porque, né? querendo ou não, eu saí, foi uma matrícula que ele perdeu. Se os outros saíssem, seriam 5, 6 matrículas que ele ia perder. E ele deu preferência por quê? Dinheiro. É o que eu te falo, Gabi. E é muito triste a gente ver isso hoje. Eu falo porque, assim, eu sempre fui uma professora de me dedicar muito, né? Hoje, eu faço uma coisa, eu penso assim, eu faço isso. Eu tenho 3 formações, tá? Eu tenho 3 faculdades na área da educação. Uhum. Então, eu fiz pedagogia, eu fiz biologia, onde eu saí formada professora de física, química, matemática e ciências, né? E algumas complementações em neuroeducação, cursos que eu senti a necessidade de fazer, né? Nessa área dos déficits, que hoje a gente tem muita criança assim, né? Porque, assim, conforme vai passando o tempo e você vai, assim, aperfeiçoando o seu trabalho, melhorando o seu trabalho. Uhum. Fiz cursos de muito modelos pedagógicos. Hoje, uma escola, por exemplo, se ela precisa de um modelo, eu não deixo ela comprar. Eu crio, eu compro o material e eu faço. Mas e o valor disso? Então, por exemplo, essa escola que a gente está falando, ela tinha 3 unidades. Sim. Uma, inclusive, no Morumbi. Sim. Quem foi demitido nunca recebeu nada. Que absurdo. Nenhum dos professores recebeu alguma coisa. Eu entrei com processo na justiça, comecei a receber. No meio do caminho, ele parou, alegou uma falência, que hoje não existe mais isso, né? Ele pediu uma recuperação judicial e não pagou. Depois eu fui para uma outra escola, aonde me foi dada uma proposta, também não vou citar nomes, mas isso com certeza vai chegar até lá e eu espero que chegue, porque eu acho que, assim, se você tem um canal, justamente para levar ao conhecimento das pessoas, né? E principalmente a área da educação é uma área muito, muito pesada, porque ela é forte, a gente tem na mão da gente uma criança, informação. Até me arrepia, porque, assim, teve alguns momentos que eu pensei em parar, mas eu falava assim, não, eu não vou parar. Sabe por quê? Porque eu ainda tenho muito amor para dar. Eu ainda posso ensinar muita coisa. Sim. Sabe? E aí, o que aconteceu? Fui com uma proposta para essa escola, ele não tinha nada de laboratório, eu consegui tudo doado, até o microscópio eu consegui. Caraca. Doado pela faculdade que eu trabalhei há uns anos atrás.
A faculdade deu tudo. Montamos um laboratório, fiz os modelos didáticos, entreguei tudo, tarará, tarará. Há pouco tempo eu descobri que ele não me pagou 2 anos de salário, me pagou errado, não me pagava os dissídios, as PRLs, nada. Caramba! Entrei na justiça. E agora? Você vai receber quando? Só Deus sabe. Então, assim, hoje eu faço assim. Eu tô numa escola, eu me dedico. Eu vejo que se uma outra me chama para me pagar melhor e para me oferecer um ambiente de trabalho melhor, eu vou. Com certeza. Que eu fiz isso esse ano. Eu fiquei 4 anos nessa escola. Quando eu vi que isso aconteceu, eu decidi. E doeu, Gabi. Doeu, porque olha. É relacionamento que você constrói. E não é isso. Não é só o relacionamento, mas eu tinha um relacionamento com as crianças lá de muita alegria. Sim. As crianças, para elas, o tudo era ter aula de física e química do 1º ao 5º ano. Coisa que você não teve. Eu não tive. Eu só tive física e química no Fundamental 2. Então foi uma proposta de trabalho, para mim, nova. O que eu fui fazer? Complementação em pedagogia, porque eu tinha que ensinar física e química para criança que estava sendo alfabetizada. Nossa, entendi. Entendeu? Uhum. Então, assim, escrever com a letra bastão no 1º ano, tudo isso, para mim, foi uma renovação. Sim. Eu tive que me transformar. Aprender junto com eles, né? Então, assim, eu fiz com muito amor e carinho. Agora, quando eu descobri isso, eu falei pro diretor, desculpa, eu não fico mais aqui, porque eu não confio mais na escola. Eu não tenho coragem de, todo mês, ficar fazendo cálculo de salário. Eu não preciso disso. Tenho 3 formações. 37 anos em sala de aula. Eu vi todas as mudanças de todas as crianças. De todas as gerações. Querendo ou não, são quase 4 gerações. Você percebe? Muita gente. E não é só isso. Além de ser muita gente, a transformação que vem ocorrendo, se você não acompanha, você não consegue trabalhar em sala de aula. Uhum. Porque hoje o aluno, ele é muito ligado na mídia. A informação tá muito fácil. E, normalmente, informação errada também, né? Então, dentro da sala de aula, você tem normalmente, pegando os pequenininhos, não tem uma educação legal em casa. Então, você tem que lidar com isso dentro da sala de aula. Instruir no que é a grade curricular. Isso. E lutar contra a internet também. Que a gente pode usar, sim, a favor, que é muito legal. E Sim, eu sou a favor disso. Eu também sou. Mas que vem muito conteúdo danificado, muito conteúdo prejudicado. E que, normalmente, ele é mais fácil de você ter um entendimento. E aí começa essa propagação que hoje são as fake news, né? Exatamente. E assim, sabe? Uma coisa que eu percebo é da dó das crianças. Porque tem criança que vem pra mim, hoje eu consigo alfabetizar porque eu fiz o curso de pedagogia. E eu peguei uma menina, ela veio do 2º para o 3º ano. Por causa da pandemia. Ela veio total, né? Muito ruim. E eu ajudei muito ela. Inclusive, ela é sua xará de nome. E eu, assim, tipo, em 6 meses eu alfabetizei ela. Caraca. E dei aula particular, alfabetizei, ajudei, né? E a gente percebe, assim, que como esses déficits, né, aparecem em várias crianças, você precisa também mudar a sua forma de ensinar com eles. Que nem eu dou muita aula prática, porque eu acho que o que você faz de prática, a criança não esquece mais. Entendeu? Mesmo o conceitual, o conceito daquilo, a criança não esquece. E o legal de dar para criança pequena é isso. Você ensinou, na prática a criança aprendeu. Verdade. Ela às vezes faz em casa, tenta repetir em casa. Exatamente. Só que é aquela história. Hoje a geração tá muito cheia de mimimi. Então, assim, por causa da pandemia, os pais pegaram essas crianças, colocaram essas crianças na frente da tecnologia, numa redoma, entendeu? E esqueceram de educar. Então, a criança, ela vai para a escola virou um depósito de criança. Então, você faz uma coisa, a criança levou para casa de uma outra forma. A mãe, ela não vem perguntar se foi daquele jeito. Ela já vem com uma pedra na mão, né? Exatamente. E é uma pena. Porque, assim, se o meu filho é assim,
Imagina quando ele for adulto. Exatamente. Ontem, parece uma situação besta, mas ontem a gente foi cobrir um evento de Dia das Crianças, o evento. Mano, quanta criança, meu Deus do céu. Na hora que eu olhei, eu falei, Imagino. Jesus. E aí tinha palhaço, tinha circo e não sei o que lá, e montaram uma apresentação. Os palhaços, eles colocaram, tipo, um limite assim, mas uma barrinha pequena. Mas você tem uma lógica, você tá vendo o limite? Aqui, eu não posso passar. Tinha criança sentada na barra, sentada. Por que os palhaços colocaram? Porque tinha fio. E aí os palhaços toda hora ficavam assim, menino, tá vendo fio não? Quer morrer? Fico brincando, né? Usando de brincadeira. De brincadeira pra tirar a criança. A mãe e o pai que tá lá, que foi no condomínio, então os pais tinham que estar em cima, né? Tava nem aí. Aí teve uma hora que foram fazer uma brincadeira. Aí falou assim, eles estavam cortando papel com chicote, né? E falou assim, corta o que agora? Aí o moleque falou assim, corta o palhaço. Falei assim, gente... Respeito, acabou. Cadê o pai e a mãe dessa criança? Aí o palhaço foi dar uma lição de moral. Olha, no circo a gente não machuca ninguém, não pode machucar e não sei o que lá. O outro palhaço foi se apresentar e o moleque, do nada, não sei o que o palhaço falou, o moleque falou assim, eu vou te processar. É bem assim mesmo. Eu falei, mano, o moleque não saiu nem da fralda ainda. Ele já sabe o que é processar? Ele nem sabe. Eu fiquei, gente, por quê? E os pais, que bonitinho, meu filho. Sabe se defender. Ai, que lindo, olha, acabando com o palhaço. Era um momento de descontração, de alegria, que o condomínio proporcionou para os pais, né? Porque, assim, criança de apartamento, eu entendo que às vezes fica muito tempo enjaulada. Sim. É legal ter esse momento, sabe? Que o síndico teve essa preocupação de levar esse momento para a criançada. Mas cadê o pai e a mãe que educa para na hora meu filho saber aproveitar o que é um palhaço? A gente tá lá para rir com ele. Mas não. Sabe o que acontece? Infelizmente, como eles ficaram muito nessa redoma, quando abre a porta dessa redoma, entende? Eles querem fazer tudo que eles não fazem. Então. Eu tenho muita pena, porque eu vejo assim, os meus filhos não foram criados assim. Eu tenho 2 filhos homens, um tem 26, eu já sou vó, né? O outro tem 32, ainda não se casou, não tem filhos, nada. Mas eu vejo a educação deles diferente. Você entende? Sim. E o meu filho, ele peca da mesma forma. Ele também coloca o filho dele numa redoma. E isso tá errado. A criança, ela precisa ter a liberdade e ter o limite. Sim. E é uma coisa que não acontece. Quando você dá tudo de uma vez e deixa fazer e não impõe limite nem nada, ela vai fazer aquilo em qualquer lugar, de qualquer jeito. Percebe? Sim. E aí a gente tem, e foi o que você falou, né? Se criança tá assim, com 5, 6, sei lá, até 10 anos tá assim, imagina quando for adulto. Não dá uma preocupação da geração futura? Eu tenho, Gabi. Eu vou te falar, eu tenho. Minha preocupação, assim, eu tô na sala de aula, eu tô dando aula, eu procuro, assim, ser o mais didática possível, porque a minha fala é uma fala muito simples, porque eu quero chegar até ele, né? Mas eu tenho muita pena do que eles vão ser no futuro, sabe? Porque hoje, assim, para você ter a atenção deles é muito difícil. Muito difícil. E eles não gostam de ser chamados a atenção, do tipo, eu tô explicando, gente, olha aqui, presta atenção. É muito difícil. Eu lembro que em sala de aula, e com você mesmo, hoje eu estou estudando biomedicina. Ah, que linda, muito bem! E a biologia foi muito importante pro meu futuro hoje, entendeu? Então, assim, eu sempre recebi a mesma reclamação a vida inteira no colégio e ensino médio, que ela é uma ótima aluna, mas fala demais. A vida inteira foi assim, eu sempre fui de falar muito. Mas eu lembro que nas suas aulas você fazia mesmo isso, sabe? Isso quando você não me colocava, às vezes, do seu lado, mas você nunca foi de reprimir. Falei assim, Gabi, vamos me ajudar hoje? E a gente achava aquilo incrível, sabe? Isso eu ficava do seu lado. Eu lembro que eu mexia nas suas coisas, sabe? Brincava muito com você. É isso mesmo. E isso trazia atenção, sabe? No futuro, depois de muitos anos, eu descobri que eu sou dislexa.
Olha, tem dislexia. Tenho dislexia. Então, eu entendi muita coisa do ensino médio, do ensino fundamental, que foi quando você estava comigo. E eu falei assim, poxa, olha que legal. A gente não sabia naquela época, mas você prendia minha atenção de outra forma. Então, eu falo isso, né? Eu faço um malabarismo na sala de aula. Porque, assim, hoje... Você não sabe qual é a criança que tem um laudo. Tem muitas crianças que já têm, elas já vêm com aquele laudo. E as que não ainda não entende? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem simples. Uma amiga minha lá do prédio, ela um dia veio e falou assim pra mim, ai, Líbia, eu tô tão preocupada com meu filho. Ela falou, sabe, a professora reclama que ele não tem nada no caderno, na hora de estudar, o caderno dele tá vazio, ele não faz as lições. Eu falei pra ela, ó, traz ele aqui. Eu falei, ela levou ele em casa, levou o material. Realmente, o caderno dele era assim, metade copiado da lousa, o resto não estava. Aí eu falei pra ela, deixa eu fazer uns testes com ele. Aí sentei o menino, dei algumas coisas, fui fazendo umas perguntas. Primeiro que já começava que ele não olhava pra mim. Era tudo. Olhava pra tudo, menos... Eu falava pra ele, olha aqui, ó, pra mim. Aí ele, Aí, mais um pouco ele... Ó, olha aqui pra mim, ó. Olha aqui, ó. O que eu tô te explicando? Ah, tal coisa. Só que ele respondia. Tudo que eu perguntava, oralmente ele sabia. Eu falei pra ela, ele é auditivo. Falei, ele tem TDAH. Tenho certeza absoluta. Aí ela levou o menino no neuro. O que deu? TDAH. Bem alto. Tanto é que o médico deu Ritalina. Quando ela me trouxe o laudo, ela falou pra mim, ele deu Ritalina, mas eu não posso comprar e não tem na prefeitura agora pra pegar. Eu falei, eu não dou. Eu falei, isso é um particular meu. Você quer dar Ritalina pro seu filho? Você pode dar. Mas eu acho que tem N formas de a gente trabalhar com essa criança sem ele ter que tomar Ritalina. Então, vamos fazer o seguinte, falei pra ela, eu vou te ajudar. Aí eu conversei com uma amiga minha, consegui que ela... conseguisse um psicoterapeuta pro menino. Legal. Pela prefeitura. O menino já está fazendo ó, pra você ver, a professora nunca percebeu, o menino está no 5º ano, a professora nunca percebeu, não colocou esse menino pra frente, não trabalhava com ele de outra forma. Ele tem direitos, ele tem direito a fazer uma prova específica, uma prova adaptada para ele. Agora não. Agora ele tá na frente, agora a professora acompanha, as notas dele estão ótimas. Por quê? Ele é auditivo, então o que você falar e explicar a ideia, ele vai fazer. Nem que for só verbalmente. Sim, pra mim é muito difícil eu colocar no papel. Então, porque o dislexo tem esse problema. Sim, sabe, de eu pegar uma ideia e colocar no papel é muito complicado. Mas se eu conversar, o meu pai também é dislexo. Olha que legal. Mas você sabe que essas doenças, não vou falar doenças, mas esses déficits, esses problemas todos que vêm vindo, né? Eles vêm porque alguém da família tem. Então, meu pai tem. Eu sou a cópia do meu pai, né? Olha, nunca vi um filho ser tão parecido com o pai. Com o pai, igual eu sou. Então, assim... A genética não falha. Não falha. De jeito nenhum. Minha mãe pode pedir um exame de DNA, meu pai não pode. Não pode. E aí, o meu caderno também sempre foi incompleto. Sempre foi incompleto, sabe? Só que assim, se alguém me perguntasse o que você estava explicando você sabia. Eu entendesse, eu ia falar. Eu me lembro disso. Entendeu? Isso eu não esqueço. Gabi, olha, é impressionante. Hoje eu tenho alunos, dentistas, médicos, biomédicos. Olha, se você é uma infinidade. E todos eles, um ou outro vem lá e me escreve, professora, eu devo muito a você. Professora, olha, aprendi muito com você. Pra mim, isso é um orgulho imenso, sabe? Porque, assim, a gente tem uma visão, né? Eu falo que eu tenho esse olhar. Se eu tô na sala de aula, eu tô olhando. Tem aluno que fala pra mim, como que você, de costas, você sabe quem falou tal coisa e quem fez tal coisa? Eu falei, gente, a gente tem um instinto, né? Extremamente aguçado, né? Então, por exemplo, eu sei quem tá dando risada lá atrás, tá brincando. Às vezes eu nem viro e já falo, fulano, ó, presta atenção, né? Sim. Então, assim, hoje eu trabalho numa escola onde, assim, eu tô muito encantada com o lugar. E tá me realizando em vários sentidos,
né? Porque é aquela história. É aquilo que eu te falei, eu sou professora, mas eu vou sempre buscar um lugar que é melhor para mim. Com Agora, eu não certeza. penso o que é bom para os outros. Eu penso no que é bom para mim. Não só em questão de salário, não. Não é o caso de dinheiro. É a qualidade de vida, né? É a qualidade. Como a direção deixa você confortável na sala de aula. E outra coisa, você conquistar a confiança. Sabe? Quando um professor conquista a confiança da escola, do gestor, e você mostra o seu trabalho, acabou. Ali, entende? E tem gestores que montam escolas, mas eles nunca foram professores. Eles nunca trabalharam na vivência, Não né? tem essa vivência. Não tem. Então, ele contrata, às vezes, um professor que ele paga menos, mas a qualidade é péssima. Referente ao salário, né? Então. E isso é muito triste mesmo. E um outro assunto também que eu queria falar, eu lembro que quando eu tava na escola, a gente batendo papo, sem gostei de conversar bastante, não só com os alunos, mas com os professores também. Eu lembro que você falou pra mim que você tava, acho que, ajudando a escrever um livro de um sistema de ensino, certo? Certo. Você escreveu, né? Escrevi. Na verdade, foram várias apostilas que eu fiz. E eu tenho um material que foi para os livros de uma outra instituição, né? Então, assim, eu trabalhava no Bom Jesus. Ai, falei. Não tem problema. É só de escola ruim que a gente não vai falar. Eu trabalhava lá, eu fiz várias aulas geniais e tal, e foi para os livros deles. Legal. E eu fiz um livro que foi baseado num estudo de meio com os alunos. Tá? Eu tenho esse livro até hoje, ele foi até doado e foi muito legal, muito interessante, porque eram alunos que nunca tinham ido à praia, nunca tinham visto a nascente de um rio, então eles colocaram o parecer deles ali. Foi um estudo de meio bem legal também, né? E assim, o meu material, Gabi, que é o material que eu dou aula de física e química para crianças do 1º ao 5º ano, é meu também. Ah, você que desenvolveu também. Eu desenvolvi, eu que preparo ele. Então, por exemplo, eu pego o material da criança em ciências, ou até em matemática, depende. Vejo o que está ligado à física e química, e aquele conceito eu faço eles fazerem, ensino para eles aprenderem na prática. E aí você consegue pegar a matéria, outras matérias, e fazer a criança ter o sentido que não é separado. É isso mesmo. Que legal! Entendeu? É multidisciplinar, né? Isso, multidisciplinar. É multidisciplinar. Então, eu consigo fazer isso. Sei lá, na escola onde eu estava, eu fazia isso, né? Mas é aquela história, é um trabalho de autora. Mas você nunca é paga para isso. Você recebe a hora a aula. Eu não estou me queixando, ao contrário. Eu gosto de fazer isso. No entanto que agora eu vou fazer um trabalho com o 9º ano, um heredograma familiar. Como eles vão aprender genética, já começaram a aprender genética, eu vou fazer com eles o heredograma da família. E falei para eles, olha, tem várias coisas que vocês podem pegar que é hereditário, né? Até os famosos déficits de atenção, a gente pode... E vocês vão escolher alguma coisa e depois a gente vai montar. Vocês vão pesquisar na família. Então, assim, tudo isso para eles é um aprendizado muito grande. Sim, porque não fica só na teoria. Você entendeu? Então, hoje, o meu maior valor é esse. É trabalhar com a prática. Tudo que eu posso. Aí a criança, assim, principalmente quem tem esse negócio de não ter muita atenção, ele grava aquilo ali. E aí a gente consegue colocar, vamos supor, nossa, na aula teve isso. E uma coisa besta, quando você vê a sua avó fazendo café e você entende por que a água tá fervendo, você consegue remeter à aula, sabe? Isso mesmo. Você consegue pegar o seu dia a dia e falar assim, poxa, eu aprendi isso na escola. É isso mesmo. É isso. Isso é Olha, fantástico. O meu neto, e às vezes eu falo pra ele, a vovó vai fazer comida. Eu posso ir com você? Pode. Eu ensinei ele a fazer macarrão. Eu ensinei ele a fazer biscoito. Tudo que eu vou fazer, ele quer aprender. Isso é muito bom. Porque é aquela história, ele vê a minha proatividade, né? Ele quer também. Ele quer também. Exemplo, entendeu? né? É exemplo. Por isso que eu falo pra você, sabe? O que tá muito triste hoje é isso. As famílias mudaram muito. Muito. Mudaram bastante. Eu vi um vídeo, acho que foi ontem no Instagram,
É uma mulher que, eu não vou saber o nome dela aqui, mas ela tava falando sobre levar o filho pequeno, né, ao parque. E aí ela tava comentando assim, eu acho que devia ser uma função do pai. Eu vou ser muito sincera, na hora que ela falou isso, eu olhei e falei, nossa, que machista, né? Mas é isso. Mas aí eu entendi por quê. Normalmente as mães colocam o filho tanto numa redoma que o filho vai subir no brinquedo e fala, cuidado, atenção, não sei o que lá, não vai aí. E o pai normalmente fala assim, não, vai se aventurar. E é isso que você falou, sabe? É deixar, é ver ele o exemplo, deixar a criança descobrir também, isso, né? E aí quando ela terminou o vídeo, eu entendi e eu acabei concordando com ela. Falei assim, poxa, realmente, a gente às vezes coloca a criança tanto nessa redoma, nessa bolha, que a criança, quando vai descobrir, acontece o que você falou. Ela sai igual uma ferinha. É isso. E não tem limite nenhum. Não tem. Tem horas que você vê isso na escola, é nítido. Todo mundo vai pra quadra cantar o hino. Ainda tem isso? Na escola onde eu trabalho tem. Muito eu acho legal, bonito, sabe? Eu acho porque muito bom. eles cantam alto, Sim. sabe? Às vezes abaixa até o som pra ouvir a voz deles. É bem legal. legal. Mas quando termina, sai todo mundo correndo, tipo, ai, que droga! Acabou esse negócio. Graças a Deus! Então, assim, são coisas que antigamente a gente fazia com o maior prazer, né? Fazia. Eu lembro que eu chegava na escola, a gente já tinha que esperar na fila. Exato. Bonitinho ali, porque na hora do hino a gente ia em fila. Isso. E quando eu voltava, a mochilinha ficava no lugar, a gente era assim, com ordem, entendeu? É isso mesmo. Gabi, sabe, tem uma coisa que eu penso muito nisso. Eu tive uma educação, né? Sim. Dos meus pais, dos meus avós. A minha família sempre foi muito presente nesse sentido do educar, né? Então, eu vejo hoje, as crianças não têm muito disso, sabe? O que é antigo para eles, não vale aquilo nada. não vale pra gente. Isso, sabe? E é o contrário. Só que quando ela fica adulta, né? Eu vejo muito isso. Lá na frente, porque eu vejo isso nos meus ex-alunos, eles vão valorizar isso. Vão. Entende? Aluno que pede pai e mãe e fala, ai, professora, eu tô sem a minha mãe faz tantos anos. Às vezes vem conversar com a gente porque sente falta do pai, da mãe, do que perdeu. E o professor muitas vezes é aquele que acaba fazendo o papel de pai e mãe. E a gente, assim, a gente é o espelho deles. Com certeza. Né? Então, eu me preocupo com isso, sabe? De ir pra escola com a cabeça fresca. Eu não levo os meus problemas para a sala de aula. Aprendi muito isso, porque a criança, ela não quer ouvir problemas. Ela quer ouvir, sim, um exemplo. Às vezes eu dou um exemplo. História, fiz sim. isso. É uma história que você vai contar de acordo com o conteúdo que você está trabalhando. Sim. Uma doença, né? Que nem outro dia eu estava falando mesmo de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Eles têm muita dúvida sobre isso, né? Porque hoje é uma coisa que também é velada. Sabe? Os pais têm medo. Mas quanto mais franco você for com o seu filho, primeiro, mais perto dele você está. E nunca ele vai ter vergonha, ele vai estar assim, constrangido de conversar com você que é pai e mãe. Sim. Eu sempre procurei trazer os meus filhos, assim como eu trago o meu neto para perto. Sabe? Eu pergunto, tá tudo bem? O que foi? O que aconteceu? Aí, às vezes, ele explica. Vovó, fizeram tal coisa. Olha, mas calma. Não é assim. Mesmo na escola. Eu, com muita calma, eu explico. Não é assim. Olha, calma. Tudo é calma, né? Sim. Porque a criança, hoje, a ansiedade que eles têm é muito grande. A gente ouvia falar de ansiedade em adultos, às vezes. Vamos supor. O professor foi afastado por, sei lá, pânico em sala de aula, essas coisas. Por quê? A gente sempre via o responsável sendo afastado de um trabalho porque não falava ansiedade, né? Colocava uma outra coisa, mas afastava. Hoje, você vê a criança de 4 anos passando em terapia e sendo ansiosa e comendo unha e não dormindo, tomando remédio. É bem isso mesmo. Então, a gente já tem a geração atual doente, a geração que é mais velha, doente. E a geração que tá vindo, doente. Mas por que isso? Porque aquela história que eu te falei, né? Vem vindo
a tecnologia. E eu acho assim, profissionais que não estão habilitados. Ah, isso acontece muito. Né? Porque que nem tem gente que fala assim, eu escuto muito isso nas redes sociais. Ah, porque a escola não me contratou porque não tem experiência. Então, assim, vamos ter experiência. Vamos ter. De Não alguma forma. Começando por uma aula. Talvez eu possa ser uma auxiliar, Então, conversar com um professor. mas não, Gabi, sabe o que é? Todo mundo quer o ganhar muito. Ah, Fê, se eu não trabalhar muito. Ninguém vai. quer, exatamente, ninguém quer trabalhar muito. As pessoas hoje, elas querem entrar no emprego já. Deus sabe, eu falo assim, Deus sabe o quanto eu levei para chegar até lá. Uhum. Sabe? Foram anos estudando, anos observando, porque a gente tem que ser muito observadora, né? Hoje eu percebo isso. Eu sou muito mais calma. Depois que eu parei de dirigir, então, eu fiquei mais ainda. Porque dirigir é um estresse. Eu fiquei mais ainda, sabe? E assim, tudo você precisa ter um equilíbrio. Uhum. E às vezes você entra na sala de aula, você leva um problema pessoal, o que não é certo. Legal é você realmente, lá na escola ensinaram, né, eles deram um curso pra gente, e eu acho que é uma coisa bem assim mesmo, o fato de você encantar. Sim. Mas é bem isso, quando a sua aula é bem feita, ela é bem planejada, você já tem essa habilidade, você acaba encantando. Sim. Você vê, às vezes eu dava aula, tinha professor que falava assim, eu quero assistir sua aula, eu nunca tive essa aula prática, nossa, eu nunca tive. Que não teve mesmo. Sim. Porque muitas vezes, não culpando o professor também, mas, tá ali isso daqui, tá na apostila e não sei o que. Ficar só preso naquilo. Eu fiquei 1 ano no estado. E eu sei que no estado as coisas são bem mais complicadas. São. Eu tinha quase todos os professores que era professor de ler apostila. E aí você fica assim... Tem assuntos que já não são interessantes. Tem coisa que, assim, se não me chamar muito a atenção, esquece. Esquece. Eu não consigo ler um livro. Pra você ter uma noção. Quando eu era mais nova, eu queria muito ler O Pequeno Príncipe. Meu primo me deu de aniversário. Eu li, acho que umas 4 páginas. Eu nunca consegui acabar de ler O Pequeno Príncipe. Eu vi o filme, achei maravilhoso. Achei lindo. O meu status é uma frase do Pequeno Príncipe. Mas eu não consegui ler 3 páginas daquele livro, porque não me chamou a atenção. E na sala de aula tem esse encanto, sabe? Se o aluno, às vezes, não gosta do professor, ou não gosta da forma da aula, fica tudo muito mais difícil. Hoje você precisa atrair muito. E assim, mesmo tem salas que mesmo assim você não consegue, sabe? Principalmente dos maiores. Por quê? Porque eu acho que, assim, a dispersão tá muito grande, sabe? 8º ano, 1º ano do médio, eles já estão assim, quero sair da escola, porque não vejo a hora de acabar. E, assim, eles não levam nada pra vida. Eu acho que falta muito, muito curso, muita informação, sabe? Tipo, porque, preciso terminar, eu quero faculdade. Gente... Você não aprende, filho. Então, e tem uma frase que eu uso, sempre usei. É muito fácil você entrar na faculdade. É facinho mesmo. O difícil é você sair. Uhum. E você sair bem habilitado. Uhum. Entendeu? Porque, assim, faculdade você faz qualquer uma. E tem gente que fala assim, não, tem escola que pede professor formado na USP, nisso, naquilo outro. Pede 1000 formações. Mas, cara, se ele não tiver experiência da sala de aula, não adianta. Se ele não souber passar... Não adianta. Não adianta. Eu vou te contar um caso que eu tive no ensino médio. No ensino médio aconteceu aquele negócio todo naquela escola, mudei pra outra escola. Era uma escola menor, ainda assim era privada, e tinha um professor lá que tinha 21 anos. Nada contra, hoje eu tenho 23, eu entendo muita coisa. Mas ele era um professor que não era formado ainda. E ele foi dar física. Física, desde o 1º ano pra mim, era um bicho de 7 cabeças. Mas no 1º ano eu tive aula com um professor que ele brincava muito, então eu consegui passar de ano com notas bem, assim, sufocada, mas passei. Quando esse professor entrou, ele já veio com algumas coisas que, sabe, queria bater muito de frente com a molecada. E lá é moleque, sabe?
E aí eu lembro que o meu pai pegou pneumonia no 3º ano do ensino médio, eu tinha aula com ele. E eu tava no celular na sala de aula. Não façam isso, mas eu tava. Hoje na escola eles tiram o celular. Eu tava no celular, tava falando com a minha mãe, porque meu pai tava no hospital. Eu falei assim, mãe, como que eu faço pra ir embora pra casa? Aí minha mãe tava falando pra mim como que eu ia embora pra casa, né? Era a última aula do dia. E aí ele viu. No que ele viu, ele falou assim, Pires, por favor. Tinha 5 Gabriéis na minha sala, então era só sobrenome, né? Aí ele falou, Pires, por favor, guarda o celular. Eu falei, tá bom, guardei. O meu amigo tomou as dores e falou assim, o pai dela tá doente, tá no hospital e ela quer saber como vai embora, por isso que ela tá no celular. Aí ele olhou pra mim, e aí que eu falo pra você que veio a imaturidade dele. Ele falou assim, faz o seguinte, pega esse celular então, liga pro seu pai, porque se ele morrer, falou com ele mais rápido. Mano... Que absurdo! Eu sempre fui muito amiga dos professores, sempre. Eu sempre amei ficar junto, mas esse cara, eu tive vontade de voar no pescoço Nem dele. Um pouco de bom senso. Nem um pouco. Empatia, de nada. Nada. Eu olhei pra cara dele e falei assim, não precisa me mandar pra diretoria. Eu tô indo. Cheguei na diretoria e falei assim, eu quero fazer uma abaixo-assinada. Eu quero demitir esse infeliz. Eu não quero olhar pra cara dele, Silvana. E eu repeti em física nesse ano. 3º ano do ensino médio, eu passei em todas as matérias e repeti em física. Por causa de meio ponto. Tudo bem. Ai, gente. Repeti, fiz física. E no ano que eu fiz eu fiquei 1 ano fazendo só física, eu fiz questão de tirar 9,5 e 10. É um desafio, né? Porque te desafiou de verdade. Eu não lembro de nada. Nada. Se eu me perguntar não lembro. Não lembra. Nada. Mas eu tirava porque, assim, eu sabia o que ele ia passar na prova, eu decorava. Eu falei, nunca mais quero olhar pra cara desse infeliz. E hoje, na faculdade, eu comecei a aprender física de uma outra forma. Uma forma que eu comecei a me interessar. Mais gostosa, tá mais vendo? Mais gostosa. Entendeu? Então, eu acho que o papel do professor influencia muito na vida de quem tá aprendendo. Influencia. Em todos os sentidos, eu acho. Sabe? A parte moral, a parte de caráter, você ter o amor. O aluno, a criança sente. É impressionante como eles sentem, sabe? E eu parei 1 ano, né, Gabi? Na pandemia, eu saí de uma escola e na pandemia eu fui fazer outra coisa. Eu fui fazer biscoito decorado, fui aprender. Deu muito certo. Esses nem são decorados. Mas tá uma cara tão linda. Mas eu queria me distrair, porque assim, a gente ficou 1 ano em casa e eu ainda não estava trabalhando, eu não tinha voltado pra escola ainda. Aí eu falei pro meu filho, quer saber? Eu falei, não vou dar mais aula. Eu falei, não sei, não quero mais, não quero. Aquele ano, eu fiz só biscoito decorado. O ano inteiro. Fui fazendo, foi aí que a minha empresa deu certo. Porque eu já tô 5 anos fazendo isso, né? 5 anos com a empresa de biscoito? 5 anos. Legal. E faço muito. Toda semana eu tenho uma coisa ou outra pra entregar. Toda semana. Que legal. Época de Natal é uma loucura na minha vida. Porque... imagino. Já vem fechamento do ano na escola e todo mundo querendo encomendar. Todo mundo. E normalmente encomenda de uma hora. É que agora, né, eu tô com 2 dias só na escola. Legal. Só de terça e quinta. Então, de segunda, quarta e sexta eu consigo me dedicar aos biscoitos e tal. E agora eu também moro sozinha, então eu tô mais tranquila. Meus filhos têm a casa deles e tá tudo certo, né? Sim. Só vejo eles de sábado e domingo, tal. Pego às vezes meu neto durante a semana na escola. Eu vejo as fotinhas. Eles vêm. Ele é um grude. Ele é um grude. E assim, precisa de ver que bonzinho. Ele é bonzinho. Ele é. Eu levei ele na escola outro dia, tinha uma reunião lá, né? Ele entrou. E ele tinha acabado de fazer 6 anos. Daí ele chegava pra todo mundo. Boa noite, eu sou o Theo. Tenho 6 anos. Ai, que bonitinho. Aí ele passava pro outro. Boa noite, eu sou o Theo. Ninguém pediu pra ele fazer isso. Mas ele foi se apresentar pra todo mundo. Mas ele é muito educado. Eu falo pro meu filho que eu tenho dó. Porque meu filho põe ele na linha dura. Sim. Né? Mas dá dó, porque, né? Vó, eu acho que tem um coração mais mole mesmo. A gente tem mesmo. Mas, assim, cada um cria seu filho, né? Eu respeito muito isso. Então, hoje, eu continuo fazendo esse trabalho meu, né, de biscoito decorado e tal, e a escola. Entendi. Mas assim, eu não consegui parar, porque eu senti falta do fato de educar, de estudar para dar aula, de passar o que eu ainda sei, o que eu ainda tenho de experiência, sabe? Isso eu acho que
o professor que ama o que faz, é difícil parar. É difícil, né? E assim, essa geração que tá vindo agora, eu não faço ideia de como tá a vontade de ser professor. Mas você acha que... O que pode motivar eles ainda? Então, eu acho que ainda é a prática. Ainda é a prática. Eles não gostam de ficar só naquela mesa. Eles não gostam de escrever. Nenhum deles gosta. Eles não gostam de escrever. Sabe? Então, assim, você passa um resumo rápido. Eles não gostam de sentar, se concentrar para estudar. É muito complicado. Então, você tem que... Olha, toda hora você tem que dar um exercício diferente, um desafio diferente. Você tem que toda hora motivar. É motivar o tempo todo. Porque se você bobear, se permitir na sala de aula, ele vai estar no celular. É uma guerra muito grande, né? E está uma guerra, né? No entanto, que hoje em dia, eu li que eles estão querendo tirar o celular de sala de aula. Eu vi uma notícia assim também. Eu acho correto, sabe? Eu acho bem correto. Não tem limite, né? Não tem. Então não tem como. Não tem. Na escola onde eu estou agora, eles tinham uma sapateirinha na parede, colocava o celular quando entrava e pegava só nos intervalos e tal. Mas não, eles não faziam isso. TTT, você pegava, você dava aula, tava dando aula, você transitava pela sala, às vezes eu olhava, tinha um lá, né? Um aqui com o celular aqui embaixo. Aí você precisava, às vezes eu chegava perto, tava até assustava eles assim, olha aí, professora, desculpa, me dá isso aqui. Beleza. Hoje, não. Eles passam com uma caixinha, todos eles colocam o celular ali, a gente fecha e guarda. Na última aula, vem com a caixinha, devolve. O professor devolve 5 minutos antes de acabar a aula, devolve. Mas mais eles não sabem... Mais uma função, professor, também, né? Mais uma função. Mas eles não sabem o que fazer sem aquilo. Virou eu acho que uma dependência. Um vício. É uma dependência tão grande, sabe? Que é aquela história, se acaba a luz na sua casa... A gente passou por isso. O que você vai fazer? Todo mundo louco atrás de tomada, de internet. Eu cheguei em casa, eu tava trabalhando, aí eu cheguei em casa sem energia e tava sem sinal de telefone. Eu falei, não funciona. O povo do condomínio tava usando as tomadas de emergência pra colocar extensão. E carregar 3, 4 celulares de uma vez só. Ninguém do meu condomínio... Acho que teve uma pessoa que reclamou que perdeu comida. Eu tava preocupada, né? Eu e minha mãe. Eu falei assim, caraca, a gente nunca deixa comida no freezer. Essa semana a gente deixou um monte de coisa no freezer. Descongelou tudo. Aí eu falei, cara... A gente tava falando isso em casa, ninguém reclamou da comida perdida. Não, a preocupação era o celular. Era o celular. Todo mundo assim, quando a internet vai voltar? Voltou a internet. Eu falei, gente... Eu vi isso. Sábado de manhã eu levantei, fui imprimir umas tags. E aí eu sempre vou numa loja porque ele me faz um papel fotográfico, fica bem legal. E às vezes eu mando mensagem e ele faz. Pelo celular ele faz e eu mando buscar. Mas esse dia, no sábado eu fui. E uma moça, 2, 3, ele falou, olha, eu nem ia abrir a loja. Ele falou, e já vendi R$600. Eles compraram aqueles carregadores, sabe? Sei, o portátil. Isso. Porque estavam sem celular. Porque estavam sem energia, sem celular. Ele falou, olha, eu não ia abrir. Eu falei, você tá vendo? E você vendeu. Porque o povo sai pra comprar. Lógico, o povo tá desesperado. A moça ainda comprou um de R$300. Ela falou assim, olha, eu ganhei esse dinheiro. Ela tava com uma nota de 500, pra você ter uma ideia. Tava com uma nota de 500. Ela tirou, assim, da capinha do celular, ela falou... eu tava ali só olhando, esperando imprimir, né? Ela fez assim, olha, eu ganhei de aniversário... Então, agora chegou a hora de eu usar. Mas eu ganhei lá no começo do ano. Abriu a capinha, tirou os 500, comprou. Juro por Deus. Tudo pra não... R$500. Tudo pra não ficar sem celular. Gente, percebe como virou um vício? Ninguém joga mais alguma coisa, né? Não. Um jogo qualquer. Nossa, a minha família... Assim, eu tenho 19 primos. Pouquinha gente, graças a Deus. E assim, eu vejo meus primos estão tendo filhos agora, né? E eu vejo essa geração que tá vindo. É muito difícil quando reúne os bisnetos na casa da minha avó, deles brincarem igual brincava eu e meus primos. Né? Tanto que minha avó não tem mais hoje problema com as plantas dela. Porque faltava matar eu e meus primos, porque a gente jogava bola, a gente pulava corda de mangueira. E mangueira, na hora que bate na planta, acaba com a planta.
não tem mais esse problema. O máximo que tem é que tem acho que 2 primos meus que gostam de arrancar botãozinho, assim, das pontas e ela fica brava. Mas só. O resto joga tudo no celular, fica jogando no celular. E eles juntam assim, pegam o celular. Quando eu conheci a família do meu noivo, ele tem 6 sobrinhos. Nenhum mexe no celular. Meu neto assim, também não mexe. Eu olhei assim, eu falei, o que essas crianças estão fazendo? Ele brincando. Eu falei, mano, a meu filha neto do meu namorado, ela tem um celular que é comunicação mãe e pai, né? E não tem jogo no celular. Tem controle parental, não pode baixar jogo. E eu fiquei, caraca, meu. Meu neto não brinca, meu filho tirou. Porque é aquela história, ele percebeu que o menino tava muito dependente, pegou e tirou. Ontem ele tava em casa, enquanto eu tava fazendo o almoço, que eles vinham almoçar, meu filho deixou ele e foram pra academia, depois vieram almoçar. Ele estava brincando. Eu dei o presente dia da criança, né? Sim. Ele estava brincando com os bonecos, com o carrinho, com isso. Você olha, a criança tá ali. Isso hoje. Hoje você não vê. É muito difícil. Você vai perguntar pra criança, o que você quer dia das crianças? Um iPhone 16. Essa geração é a geração alfa. É a geração que é ligada na tecnologia. Você vai perguntar pra uma criança. Esses dias não sei o que eu falo. Não sei fazer isso. Não, tia, eu sei. Pelo amor de Deus. Ainda me chamam de tia. Achei uma sacanagem. E às vezes você tira o celular e é aquele escândalo. Eu vejo para os clientes. Quando vai com a criança e não tem um celular pra criança, falta bater na mãe. É isso mesmo. Então, assim, sabe, eu fico triste, sabia? É triste mesmo. Eu fico triste, porque eu acho assim, hoje, uma criança, ela é uma criança. Ela tem que ser criança. Tem que brincar. Tem que brincar. No prédio mesmo, você vê crianças que não descem mais para brincar no parquinho. Crianças que não vão para quadras. É raro você ver isso. É muito raro. Até porque os pais também não incentivam isso. Não. No meu condomínio, eu vou ser muito sincera. Se alguém do condomínio ver, não tem problema. Eu fico pé da vida quando junta alguns tipos de criança lá que fica na porta gritando. Mas por quê? O pai e a mãe não tá nem aí. Então. E assim, quando eles estão brincando, beleza. Quando eles começam a se xingar, e tem um menino lá que tudo dele, ele começa a falar, porque você é gay, não sei o que lá. Eu tenho vontade de pegar esse menino e falar assim, querido, você sabe que isso daqui é homofobia que você tá fazendo? E conscientizar, sabe? E aí você vê uma geração que tá se formando, que quando se reúne é pra menosprezar o outro. Preconceituosa. É preconceituosa, sabe? Então, é muito complicado de ver onde tá parando esse futuro, sabe? É aquilo que eu tava te falando, né? Eu fiquei muito feliz quando eu comecei a dar aula aí, que o menino me tirou da sala pra ir lá fora. Sim. Ver a mãe dele. Nossa, eu dei aula pra mãe dele, eu tava fazendo as contas outro dia, acho que eu tinha o quê? Uns 26 anos, 30 anos, quando eu dei aula pra mãe dele. Aí ela falou assim, respeita essa professora, porque essa professora é ótima, as aulas dela você não vai esquecer nunca mais. Aí eu falei pra ela, muito obrigada, né? A gente, claro, eu acho assim, sabe, Gabi, a preocupação é 1 em 1 milhão. É muito difícil. A escola se preocupa sim, sabe? Mas é aquela história, tem que ter um equilíbrio, né? Porque você também não pode, porque senão o pai tira da escola. A gente também não pode tomar o lugar do pai, né? Então, exatamente. A gente acaba virando também um pouco pai e mãe. E isso, eu, né? Meu filho fala, mãe, os seus filhos você já criou. Mas eu fico... Mas é difícil, né? É difícil. Eu fico preocupada, sabe? Porque às vezes você fez alguma coisa na sala, você saiu da escola, a escola às vezes está escrevendo, você fez tal coisa, porque tem uma mãe perguntando isso, aquilo. Não foi feito isso, foi feito desse jeito. Então tá bom. Percebe? O aluno chega em casa, ele fala do jeito dele, ele explica do jeito dele. E às vezes é muito distorcido, né? É tudo distorcido, tudo. Tá tudo muito distorcido. Os lugares estão distorcidos hoje. Das pessoas. Sim. Sabe? Eu acho que até os adultos. Eu percebo, vejo dirigir, por exemplo, né? Ninguém tem mais paciência. Não tem. As pessoas, elas têm... porque eu tenho o melhor carro, eu tenho que passar na frente do outro, que eu tenho que correr mais que o outro, que eu tenho... Sabe? E o mundo é tão mais simples que tudo isso, né? Muito mais simples. Eu vejo hoje, eu tenho uma vida estável, eu tenho um emprego, ainda, graças a Deus, com 60 anos eu ainda trabalho, sabe? Eu tenho filhos criados, a paz que você tem hoje,
eu vejo por mim, a tranquilidade que você tem de ter conquistado tudo isso, é um prazer tão grande. Você percebe? E as Sim. pessoas estão sempre com aquela correria, aquela fobia, aquela coisa. Você vê um querendo passar em cima do outro. Ai, gente, não aguento todo, né? isso, sabia? Eu fico triste. Mas vamos falar de um assunto que vai te deixar... Vamos. Não sei se vai te deixar feliz, mas na minha época era da hora fazer. Não façam também, mas... As colas nas provas. Porque assim, nossa, eu era muito cagona pra colar em prova. Eu tinha muito medo de ser pega, né? Porque ia estar na minha cara, estampado, né? E aí eu lembro que teve uma professora de geografia, que todo mundo tinha medo dela na escola, né? Pra mim era de boa, mas a prova ia ser muito difícil. E aí juntou na época era eu, Gabriela, Agnes e Marcela ficou enfileirado assim. A gente mudou, todos os alunos mudaram de lugar. Juntou mais umas 3, acho que foram 10 pessoas. E a gente fez a prova em conjunto. Eu nunca colei na minha vida, mano. Graças a Deus, aquele dia aquela professora não virou a cara. Não viu. Na hora que ela virasse, eu ia entregar que eu tava colando. Mas foi a única vez que eu fiz assim, que eu falei assim, caraca, eu fiquei até orgulhosa de mim, né, de toda essa sincronização de 10 alunos. Você sabe que eu Tem acho... muito? Então, diminuiu bastante. Ainda tem. Tá? Mas diminuiu bastante. Na minha época era borracha, era papel. Então, porque hoje não pode emprestar borracha, não pode emprestar material. É aquela história. Eles já sabem. Em cima da mesa, não pode pôr estojo. É lápis, borracha. Eles fazem simulado onde eu trabalho, né? Que é o etapa. Então, eles pegam, lápis, caneta, borracha. Esse sistema não dá pra colar. Não dá. Mas diminuiu bastante. Sabe isso? Porque aquela história, tirou é 0. Então, eu acho que assim, isso pesa muito pra criança. Pesa. Pra eles. Eles têm medo. Disso eles têm medo. É difícil, não sei. Pelo menos eu já aviso. Olha, se eu pegar, eu tiro do 0. Eu não vou dar segunda chance. Mas é o melhor também, né? Porque, querendo ou não, você tem que estudar antes, né? Eu não consigo estudar antes de prova. Se eu sentar pra eu estudar, é muito complicado. Por quê? Eu aprendo no dia a dia. O acúmulo de informação pra você, não quem funciona. tem dislexia, não funciona. Não funciona. Então, assim, se eu aprendi na sala de aula, beleza. Se eu não aprendi, me lasquei. E na faculdade foi assim também. Na faculdade não tem essa de você colar. Porque não tem. Tem não sei quantas pessoas dentro da sala de aula, né? Tem muita prova que é prática também, né? Porque a gente tem provas em laboratório, né? Tem o corpo lá e você tem que, às vezes... o professor vai perguntar onde é tal coisa. E você vai ter que ir lá e falar, né? Como que cola? Não tem como. Mas, na escola eu lembro que tinha muito. De borracha, então, papelzinho pequeno. Lá principalmente nessa escola, tinha bastante mesmo. Tinha muito. Eles eram muito descarados. Hoje não tem muito disso, não. Mas é engraçado. Lógico que não é uma coisa legal de fazer, mas eu acho que as histórias ficam engraçadas depois, Olha, mas né? assim, claro que não é um exemplo isso. Lógico. Mas quem não cola não sai da escola. Eu acho assim, sabe? Às vezes colar uma ou outra. Não sei, você não consegue olhar todo mundo. A gente tenta. Percebe? Mas às vezes você tá numa sala de 25, 30 alunos. Atende outro, né? Se bem que a gente diminuiu isso, de atender o aluno no dia da prova. A gente não atende mais. Máximo, que nem lá onde eu trabalho, a gente lê a prova pro aluno, né? E ponto final. Pronto. E aí o resto eles fazem. Entendi. Entendeu? Mudou bastante a forma. A gente evita, né? Porque é uma dor de cabeça para pai, é uma dor de cabeça pra gente, é uma dor de cabeça para todo mundo. Sim. Né? Porque assim, você tirou, você tem que ter prova que ele colou. Entendeu? E nem sempre a gente tem a prova de que ele tá colando. Então, se você vê ele olhar pro lado, né? Aí você já dá aquele, olha, a próxima vez você vai mudar de lugar. Você dá um toque. Sim. Né? Porque pra você dar 0, você tem que ter a prova, né? Entendi. Gente, não colhem, estudem, prestem atenção na aula. Acho que é mais fácil ainda de passar na escola assim. Eu acho assim, sabe? Hoje eu falo pra eles, gente, não custa estudar. Vocês só fazem isso na vida. Você percebe? Porque aquilo, Gabi, o aluno, ele só tem isso pra fazer. A criança tem que ter tempo pra tudo, né? Sabe? Tem que ter o tempo de estudar, o tempo de prestar atenção. E uma outra coisa que eu penso assim, sabe?
A criança, quanto mais você fizer ela gostar da aula, gostar da escola, ela vai fazer o resto, é fácil para ela. Fácil. Entendeu? É aquela história, é muito família e escola, é uma união, né? A gente é um trabalho em equipe. Sim. Né? Ontem eu tava conversando isso com o meu filho. Eu falei para meu filho, olha, o ano que vem o Theo vai pro primeiro ano, filho. Eu falei, fiquem mais atentos às lições, né? Ajuda no que precisar. Ele fez assim, eu não vou ficar ajudando toda hora, como você fazia comigo. Eu falei para ele, mas ele vai começar a alfabetizar. Ele vai entrar no primeiro ano. A criança, no primeiro ano, ela ainda precisa que o pai, pelo menos até o 5º ano, que o pai acompanhe, a mãe, né? A família acompanhe, sim. Olha, lição. E diariamente, né? Diariamente. Olha, tem pai que às vezes fala assim, quando que é a reunião de pais mesmo? E a escola mandou o calendário desde o começo do ano, né? Isso é verdade. Porque o pai, ele recebe o calendário desde o início do ano. E é muito difícil mudar alguma coisa. Mesmo assim, quando muda, a escola manda informativo. Então, e mesmo assim, tem pai que não sabe. Não acompanha isso. Percebe? Então, a gente tá falando de uma geração perdida, mas na verdade quem tá perdida é a geração anterior. Já é anterior. Porque é aquela história, o pai e a mãe, isso eu vi até de uma psicóloga. Eles querem dar pro filho aquilo que eles não tiveram. Mas também não pode ser assim. Mas vai falar isso pra quantos milhões de pessoas no mundo? Eu tenho uma amiga que estudou nessa mesma época, não sei se você lembra dela, que chama Giovanna Árabe. Sim, você lembra? Lembro. Meu, eu acho que ela é um exemplo incrível, porque assim, hoje ela tem a empresa dela, ela tem 2 filhos, o Gael e a Gabi. Olha! A Gabi acabou, não tem nem 1 ano, acho que fez 5 meses agora. E eu acho muito, muito legal, porque assim, como ela trabalha com marketing, ela posta o dia a dia nas redes sociais, né? E a Giovanna é uma mãe que... ela, mesmo o Gael estando no prezinho, ela senta pra fazer lição junto. Ela leva a Gabi pra andar na grama. Olha lá, é isso. Sabe? Então, eu falei assim, poxa, ainda tem gente que tá vindo agora, que tá começando a ter filho agora, que tem essa mente de, poxa, meu filho tem que descobrir, mas também tem que ter limite. Eu tenho que estar junto. Exato. É você ter o tempo para o seu filho. Por quê? Eu vou ser muito sincera. Pra que fazer filho, então? Esse é um grande problema, né? Porque, assim, é aquela história. A geração de hoje também está muito despreocupada com isso. Quantas meninas adolescentes têm filhos muito cedo? Eu passei um videozinho outro dia pro 8º ano sobre isso. Uma menina, uma adolescente, que combina com um garoto de ir pra uma balada... Eles vão pra balada e eles ficam todos assim, né? Eles adoram esses desenhos animados. E era um desenho mesmo. E a menina, depois de um tempo, aí acontece o primeiro beijo. Sim. E a menina depois aparece como? Grávida. E o menino recebendo a ligação dela, já com outra menina, numa balada. Tipo, se vira. Sim, o problema é seu. E eu falo muito isso pra eles. Eu falo, gente, é uma responsabilidade imensa. Você ter um filho antes do tempo acaba com tudo. Você tem um sonho de se formar, de ganhar dinheiro, esquece tudo isso. Porque o que você vai fazer? Você foi mãe solo. Eu acho que você pode dizer muito bem como foi difícil, ainda assim, conseguir tudo que você conseguiu. Foi. Porque, olha, eu saí de um casamento de 23 anos... com 2 filhos debaixo do braço, sem pensão praticamente, né? A minha sorte, Gabi, é que eu era professora. Então, os meus filhos estudaram aonde eu trabalhava. Ai, que bom. Eu pude dar a escola. E depois disso, uma parte da faculdade também eu pude dar. Depois eles foram fazendo a faculdade. O meu filho hoje mais velho faz MBA e tudo. Legal. Tá estudando sozinho, né? Mas assim, foi muito difícil pra mim. Porque você vive um sonho, um casamento de um tempo imenso. Isso a gente já tá falando de um casamento, né? De uma estruturação exatamente. enorme. Imagina quem começa... bem antes, sem nada. Porque quando eu me divorciei, meu mais novo tinha 9 anos. Ai. E é criança. Ele era
criança. Entendeu? Foi muito difícil? Foi. Então, assim, virar esses ciclos todos também é muito difícil psicologicamente. Sim. Né? Pra mim foi. Porque assim, e vem uma coisa, e vem outra, e aluguel, e casa, e isso, e sustento, e aquilo. A minha sorte foi assim, meu mais velho me ajudou muito, eu nunca parei de trabalhar, minha família me ajudou muito também, porque a minha mãe também me ajudava com os meninos, enquanto eu ia pra escola. Então, isso assim, mas assim, requer a ajuda de muita gente. De muita gente. Que bom que tem essa rede, né? Porque tem gente que não tem. Exatamente. E eu tive só a ajuda da minha família. Eu não tive ajuda da família dos avós deles. Sim. Eu tive ajuda só da minha família. Então, é difícil. É difícil. Você perde tudo, né? Uma vida. Porque, assim, a preocupação é sustentar ele. O sustento. A minha preocupação, no entanto, que assim, eu não tinha tido ainda a síndrome do ninho vazio. Ai, agora você tem, eu tive agora. Não, e assim, olha, foi muito interessante, porque o meu filho mais novo, tudo bem, foi embora, tal, casou, ficou com a menina dele, com a namorada, com a minha... Aliás, a minha nora é uma fofa, adoro ela demais, tenho um amor muito grande por ela. Então, ele tem a família dele. Aí, o meu mais velho teve um relacionamento de 5 meses, saiu de casa. Quando eu comecei a... Ai, agora vou ajeitar. Ele voltou, porque não deu certo. Agora ele foi pra morar sozinho. E aí eu senti bastante. Caramba. Assim, mas passou, sabe? Sim, é uma nova etapa, né? Foi, e assim, a gente precisa viver os ciclos da vida, né? E esse momento aqui, esse momento que eu estou vivendo hoje é um ciclo que está fazendo muito bem pra mim. Porque eu tô pensando em mim. Isso é muito bom. Porque dificilmente a gente pensa na gente. É muito difícil né? mesmo. A gente só pensa em ajudar o outro, pensa no outro e tal. Hoje não. Hoje eu me dedico ao que eu gosto, que é dar aulas. São os meus alunos, a escola, o meu trabalho, né? A minha empresa e o meu neto, minha família. É isso. Eu acho que a gente não podia encerrar essa entrevista de uma forma mais bonita do que essa. Pro, gratidão por cada aula, por ser especial, tá? Imagina. Pode ter certeza que você formou uma pessoa aqui que é grata pelo seu trabalho, que o seu trabalho fez diferença, assim, na minha vida, tá bom? Se hoje eu estou me tornando uma biomédica, se hoje eu trabalho com o público, tem muito a ver com você, sim. Tem mesmo, Porque a gente conversava bastante. Conversava mesmo. Essa inspiração tá aqui guardada comigo e eu fiz questão de te trazer aqui. Quando eu tive a ideia de trazer professoras, você foi a primeira que eu entrei em contato. Ai, que legal. Porque é o que você falou, é o amor. Então, gratidão em vir aqui e deixar esse relato pra gente. Olha, uma coisa eu vou dizer pra você. Não tem preço o colher frutos. Até tô arrepiada. Porque assim, hoje eu vejo que eu sou merecedora de todo esse trabalho. E não é merecedora no valor, mas e sim encontrar pessoas assim, como você, né? Mãe de aluno, que foi foi minha aluna, alunos que me escrevem. Isso, olha, acho que não tem preço. Não tem né? preço. Cara, não há dinheiro que pague isso, sabe? É satisfação pessoal. E ser professor é árduo. Mas é muito compensador. É gratificante, né? Obrigada, Gabi, pelo convite. Obrigada pelos doces maravilhosos. Que é isso? Tem Instagram pro pessoal seguir? Tá, @FadaMadreSuite. Eu não esqueci de pôr a etiqueta. Não tem problema, a gente coloca aqui na gravação depois. Isso. Eu vou comer, são 2 pão de mel, né? Eu amo essa goiabinha. Então, olha, isso daí é um biscoito que chama goiabinha. Todo mundo fala goiabinha. Mas assim, é um biscoito de creme de leite com goiabada. Nossa, que delícia. Não é o famoso beliscão, é uma receita da minha família. Então, gente, vocês vão ver no meu Instagram depois como que é essa delícia aqui. Muito obrigada mesmo. Imagina, de nada. Gratidão. Eu que agradeço, Vou mostrar viu? aqui pro pessoal os doces. E o Naturalizar tá de portas abertas pra você, viu? E quando você quiser, eu venho sempre que você me convidar. Amei. Muito obrigada pelo convite, eu super agradeço. E você que assistiu todo esse episódio, quanta coisa incrível
incrível que a gente falou hoje, né? Se você quiser encomendar os seus docinhos, tá aqui o Instagram, você vai ter acesso, pode chamar a Maria Líbia que ela vai ter o prazer de te atender. E também quero agradecer aos nossos patrocinadores, né? A GJA, que eu estou vestindo essa camisa incrível dela, que eu sou apaixonada por toda a coleção, vocês sabem disso. Entre em contato para também garantir a sua. Ao Estúdio Melo, que é nosso parceiraço e que você quer ficar ainda mais linda, ainda mais lindo, chama a gente que estamos aqui para isso. E também a Harmoniza-te, clínica de estética avançada. E, gente, se eu estou aqui falando de uma clínica de estética, é porque eu confio muito. A doutora Adriana, eu confio de olhos fechados. Tem um vídeo dela falando só sobre intercorrências aqui no nosso canal e você precisa assistir. Então, chama a gente, conversa com a gente, estamos aqui te esperando. Gratidão, viu? Um beijo.